podcast de hoje é pra você que se jogava nas músicas de abertura dos animes, tipo Sakura Card Captors. É pra você que sua mãe achava que você iria ser o terror da mulherada. Pra você que sempre escolheu personagens femininas nos jogos de videogame. Pra você que sempre se identificou com o Shun de Andrômeda, o primeiro andrógeno do mundo. Pra você, sim, você que imaginava que tinha superpoderes, tipo do X-Men, e matava todo mundo na escola que zoava com você. E principalmente pra você, Peter Pock, que tinha um pai super católico e pedia um crucifixo e um pouquinho de água benta pra poder brincar de Buffy, a caça a vampiros. Eu acho que agora ficou um pouco pessoal demais. Sabe aquela sensação de dever cumprido, de ter entregue um trabalho no qual você se orgulha? Eu senti ela, juro que eu senti até um segundo depois de ter percebido que a minha captação deu um problema técnico. O meu microfone, vocês vão perceber nesse podcast, captou um pouquinho cagado, então tá um pouquinho afastado a minha voz. E eu peço desculpas, dessa vez vocês vão ter que ter paciência com quem tá começando, gente. O tema do podcast de hoje é nostalgia gay. E pra poder comentar esse tema, ninguém melhor do que ele. Eu adoro fazer essas apresentações. Mas eu acho melhor sempre a pessoa se apresentar. Eu tô aqui com o Nilo. Eu sou o quê? Uma gay um pouco já assim amadurecida, né? Então talvez eu tenha bastante pra dividir sobre essa coisa da nostalgia de ser uma gayzinha. Sou o Nilo Caprioli, sou figurinista, stylist, DJ, ataca de qualquer coisa. A gente é multitarefa. Tenho 33 anos. Rumo aos 34, né? E é isso, paulista, aí vivi minha vida aqui nessa cidade louca. Gente, tem uns passarinhos loucos aqui gritando, mas olha, tá vendo? Olha, muito afrontosa. Desaforados, né? Desaforadíssimo. Arroba Nilinho no Instagram, Nilinho Underline, aliás, arroba Nilinho Underline no Instagram. Nilo Caprioli no Facebook. Mas se você botar Nilo Caprioli, você vai me achar aí no Google. Onde tudo começa, gente, é na infância, né? Então vamos começar falando sobre a infância da criança viada. Eu acho que agora, né, na época eu não achava, na época eu achava que tava tudo bem, tava tudo ótimo, que eu era um menino como qualquer outro, né, assim, era um menino como qualquer outro, mas nunca não imaginei que de alguma maneira, ou por sexualidade, ou por orientação, enfim, que eu fosse ser diferente. Mas a minha ótica de hoje para o Nilo de, sei lá, 5, 6, 7 anos, eu percebo que eu era muito viadinha. Muito. De tipo, querer, sabe, dar uma tochada assim na bermuda pra ver se ela ficava mais justinha. Sempre querer que o cabelo fosse um pouquinho mais comprido do que o meu irmão, porque eu tenho um irmão mais ou menos da mesma idade, minha mãe. Anos 90, gente, as mães, elas vestiam as crianças igual. Sim, é verdade. Eu vestia com meus primos quando tinha irmão. Você entrava nessa onda, eu lembro que eu ficava fazendo algumas coisas, ou tipo, por exemplo, quando meu irmão falava, eu não quero arrumar cabelo. Lembra da época? Não sei se. Acho que é da mesma idade, não é? Tem aquela coisa de cabelo pra trás com gel, que a gente usava nos anos 90 e tal. Meu irmão odiava e eu amava. Porque eu já tava o quê? Fazendo uma boa build, né? Deixava um baby hairzinho aqui. Um baby hair, uma coisa, o cabelo bem assim, molhadinho e tal. Então acho que essas foram as primeiras vezes que, olhando da minha ótica de agora, eu percebi que eu era uma criança viada. Eu percebi que eu fui uma criança muito viada, contando uma história para as pessoas que eu não sabia, por exemplo. Que você nem sabia que era tão viada. Eu lembro que, tipo assim, a minha mãe, acho que minha mãe sempre soube que eu era gay, assim, então ela sempre me... Eu acho que elas sempre sabem, né? Sabem. Então minha mãe dava uma segurada em mim, no nível... comprei esse material escolar. Eu, por que, mãe? Eu lembro até hoje, gente, minha mãe me deu um caderno que tinha Débora Seco de biquíni. Sim. E aí tinha um menino na minha sala, eu lembro até hoje, o nome dele é Vando. E ele estudou comigo na 4ª série. E aí ele também tinha um caderno, só que ele tinha Daniele Vinitz. Que era uma lourona. Era uma lourona, e aí a gente ficava um olhando pro caderno do outro meio... E aí meu amigo, muito gay, falava pra mim assim... eu não pegaria a Débora Seca. Ela é muito seca, muito magra. Tipo, Mi, para, né? Amiga, você não pegaria nenhuma das duas. Para de ser palhaça. Até então a gente não tinha noção de sexualidade. Não, eu não sabia. Porque aí vem a parte chata, tipo... Muito de criança, sei lá, acho que... No pré eu não tenho essa lembrança, mas eu imagino que tenha acontecido.
Mas, tipo, quando a criança, uma outra criança te chama de viadinho ou de bichinha, você não tá fazendo a sonsa. Tipo, eu, imagina! Não é uma coisa que você tá fazendo a sonsa. Você realmente não sabe. Sim. Porque, tipo, pra mim, eu sou um menino igual todo mundo, entendeu? Você fica confuso. É. Eu me chamando de viado, eu falo assim, por quê? Por quê? Por que você não gosta de mim, que você tá me chamando de bichinha, sabe? E na época, meio que, tipo, em algum momento, bichinha e, sei lá, otário, trouxa, era a mesma coisa. Depois a gente começa a perceber que não é. E que você vai, né? E que as pessoas vão te separando. Né, os meninos vão te jogando. Porque, toda criança viada era amigo de menina. Eu só Porque usava os meninos te jogam pra lá, eles não querem saber de você. Entendeu? Aí você vai fazer o quê? Vai ser amigo das Amapô. E as Amapô que te defende. Que Sim. maravilhoso. Sim, as minhas amigas sempre me defenderam, todas, em todas as fases do colégio, assim. A minha primeira lembrança como criança viada é muito bizarra, porque eu cresci na época da Feiticeira, assim, nos anos 90. Sim. A Feiticeira era, tipo, a maior mulher, tipo, a rainha da TV. Ela Se você não tivesse tesão pela Feiticeira, amor, fudeu, game. Ela tinha música Feiticeira, era aquela do Cavaleiro de Jedi, sabe? Então vai, popozuda, vai. Essa é da Feiticeira? É aquela, eu tenho a força da Mentira, eu não sabia que era da Feiticeira. Era super dela, tocava dela quando ela entrava no hora Porque H. era a música que ela entrava. É, a Tá, música que saquei. ela entrava no hora H. E aí eu lembro que uma vez minha mãe falou assim, guarda os panos de prato. Aí eu fui pegar o pano de prato e fui levar pro quarto. E aí, do nada, começou a tocar na rádio. Minha casa era aquela que tinha rádio tocando o tempo todo. Começou a tocar essa música, aí eu peguei um pano de prato, botei assim na cara, como a feiticeira, tampei e comecei a dançar, assim, olha. Me marcou muito essa lembrança da Feiticeira, porque eu lembro que eu levei uma bronca. Sim. Porque a minha irmã chegou e falou assim, Mãe, o Y tá imitando a Feiticeira! Aí eu gritei, não tô não, Não mãe! Não tô, pelo amor de Deus, ela tá mentindo. Desamarrando o véu. Tirando o véu, assim, arrumando. Quantos anos mais ou menos você achava que você tinha nesse Ah, ano? eu tinha uns 7, 8. Tá, porque eu acho que foi nessa mesma época que, tipo, eu também. A minha mãe trabalhava fora. Aham. Inclusive, mãe, desculpa, você vai ouvir isso. Você me desculpa, você já sabia, mas eu usava todas as roupas dela quando ela saía. E eu não usava assim, tipo, eu quero ser uma garotinha e ficar aqui no meu mundinho cor-de-rosa. Eu brincava com meu irmão. Só que a gente brincava de tipo, de coisa de menino. Lutinha, ou imitar um videogame, ou não sei o quê. Só que eu sempre tentava ir pro lado feminino da coisa. Então se tinha, sei lá, a personagem feminina do Street Fighter. A Chun-Li, ou a Kami, sei lá, eu sempre ia pra esse canto e aí eu me amarrava inteiro com lençol. Botava. Toda criança viada sabe que um lençol dá um ótimo vestido de calda. Gente, eu lembro que eu tinha um vizinho que era o Bruno. Ai, não posso falar o nome dele. E aí ele era muito gay. Eu lembro que ele chegava lá em casa e falava, vamos brincar, Bruno? Ele, vamos. Aí ele falava assim, ele pegava o lençol, vamos brincar de noiva. Aí eu assim, Ó, fazendo uma mulagem, né? E ele ficava tipo assim, deixava uma cauda gigante. Vi, eu amava. Às vezes eu amarrava só um pouquinho assim, bem amarradinho de nada, pra sobrar muito mais tecido pra fazer a cauda do vestido. Aí eu gostava de fazer isso, enrolar na perna e fingir que eu era sereia. Ah. Aí eu falei, mas eu lembro que quando eu era criança, as minhas tias ficavam conversando e meus primos brincavam. E aí eu ficava nas minhas tias, ouvindo as conversas. Minha mãe não deixava, mas eu amava também ficar perto, assim, tipo, vai chegando, aí senta do lado da mãe e fica ali. Sabe, só ouvindo conversa de comadre. Aí minha mãe me chamava de... Ai, já chegou o Entre as Mulheres. Na verdade, era a viadinha. A viadinha. Aí chegou essa gay aqui. O chaveirinho das Amapô aqui. Aí a minha mãe falou assim, Y, sai daqui! Na época do El Chan, que todas tivemos, eu dançava, e eu dançava, tipo, melhor que as meninas. Carla Pérez. E aí eu lembro que teve uma época, mas também eu provoquei, né? Eu cortei um short jeans pra ficar o short da Carla Pérez, bem curtinho, de polpinha de fora. A gente vai ter uns 10 anos. E minha mãe achou esse short guardado, porque a gente fazia essas palhaçadas e guardava, né? Minha mãe achou, viu, perguntou, por que você cortou? Eu falei, por nada! Mas aí, olha, tava uma hot paint. Aí eu lembro que nessa época ela me proibiu de dançar El Chan, porque eu acho que ela achou que isso ia, sei lá, incentivar que eu fosse, né, afeminada, ou que eu sei lá, fosse travesti, que na época, quando eu contei pra minha mãe que eu era gay, ela descobriu, na verdade, que ela tinha acho que uns 14 anos, e o primeiro medo era virar travesti.
A criança viada evolui. esse Evolui, é tipo evolui. Pokémon. Aí o que acontece? Você começa a ter adolescência, que é quando a gente começa a ter essa noção de que, tipo, tá, eu não posso fazer isso, mas por que será que eu não posso fazer isso? Você começa a se questionar que você é gay. Como foi que você começou a pensar nisso? Eu acho que. Não sei se era. Por Amor, a novela Por Amor, foi, sei lá, 93, 94. É mais velha, é tipo 98 por aí. Enfim, eu lembro da música Palpite, da Vanessa Rangel. Lembra dessa música? sei. Essa música era tema do Dudu Moscovis com a Carolina Ferraz. Carolina Ferraz. Essa novela aí. Eu não lembro quando que era, eu não lembro que idade que eu tinha. Eu lembro que eu fui pro interior e essa prima tinha um namorado. Que eles já eram mais velhos, tipo, o cara tinha moto, eles já tinham, sabe, acho que já eram, sei lá, 18, 19. E eu lembro que eu fiquei muito apaixonado por este namorado dela. Gente. E era a época da música, então eu ouvia a música e eu me sentia, tipo, a Carolina Ferraz, assim, e ele... Arrasada. Arrasada, tipo, tô com saudade de você, e não sei o quê. Só que, tipo, nunca aconteceu absolutamente nada. Ele só era um cara mais velho, que a gente gente boa, se que iludia, a gente se iludia, que conversava e tal. Eu já meio que sabia que eu era bicha, porque, tipo, me apaixonei pelo cara. E eu me apaixonei com música tema. Tá? Não é só se apaixonar assim. Mas me conta, como que foi o seu processo, assim, de crescimento? Passando dessa fase adolescente pra fase que você começou a sair. Qual foi a sua primeira turma de amigos gays? Eu tive um processo até agradável de crescimento. Porque depois de criança e adolescente, criança meio viada, adolescente meio clubber, eu fui fazer teatro. Então Aí no teatro... Pra confirmar mesmo. Confirmou, amor. Eu fiz todas as coisas, só não fiz balé. Aí acho que no teatro eu comecei a conhecer uns caras gays que eram mais velhos. Que inclusive, eu lembro que o professor do teatro, uma vez, eu comecei a sair com esses caras mais velhos, mas saía assim, tipo, de dia pra ir em quermesse, ou na festa da casa de alguém, e não sei o quê. E eu lembro que meu professor de teatro uma vez chegou em mim e falou: você é um menino muito doce, muito querido. Cuidado, pra você, porque você tá saindo com fulano, com ciclano, com beltrano, pra você não pegar, contaminar. não pegar deles o que a gente hoje chama de shade, né? Tipo, esse shade, essa alma de bicha má, de combativa e tal. É legal ser gay, mas eu não quero ser a gay que bate palma pra xoxar todo mundo toda hora, sabe? Depois do teatro, aí eu conheci uma galera clubber mesmo. Que ia pras festas e tal. A gente era menor ainda, então a gente só ia em festa de dia, em matinê ou em festa que era na rua. Mas a gente ia. E aí nesse grupo, olha que legal, eu já cheguei me assumindo gay. Tipo, eu sou o Nilo e eu sou gay. Ai, E aí tinha os outros meninos, que alguns eram da minha idade, outros mais novos, que, tipo, me acharam muito moderno. Foi a primeira vez que eu me senti, tipo, eu sou gay mesmo, e eu fui, tipo, o primeiro do grupo. E algumas pessoas se descobriram gays, outras pessoas que eu conheço até hoje, tipo, beijaram meninos naquela época. Hoje em dia não são gays, mas que são pessoas incríveis e tal. Então acho que foi aí, foi essa a minha virada. Mas eu só falava que eu era gay pra esse grupo. Primeira vez que eu falei assim, eu sou gay, gente, foi um alívio tão maravilhoso, tão incrível. E foi pela internet, assim. Parece que você nem sabe, mas você tá tão sufocado que quando você fala, dá vontade de você sair gritando pra mesma pessoa, não pra um monte de outras pessoas, porque é um pouco difícil você sair assim do armário de uma vez. Mas sair gritando, tipo, falando, e aí eu lembro que, tipo, quando eu tava com eles, eu só queria falar de coisa gay. Porque, tipo, é o primeiro momento que eu posso falar libertamente. É o único espaço que eu tenho pra falar isso, é o único momento que eu tenho. Mas é muito bizarro, assim, porque eu fui enrustido dos 14 até os 17. Com 17 eu já não tava mais aguentando. Eu tava ficando muito doente. É porque é um momento, tipo... Porque, por exemplo, você ficar ali se esgueirando quando você tem 13, 14 no colégio é uma coisa. Só que dos 14 aos 17, o seu corpo tá em plena mudança. Então, tipo, as sensações são muito maiores. O desconforto é muito maior, tanto físico quanto emocional. A coisa de se descobrir, e aí você descobre o que desperta a sua sexualidade, o que te dá tesão, porque aí, né, você já começa a se masturbar quando você é adolescente. E você não poder comentar disso com ninguém, não porque não seja um assunto interessante. Ou porque eu acho que se fosse uma coisa assim, tipo, não tem problema nenhum, então eu não vou comentar porque caguei, não é um assunto super relevante. Mas como a gente fica guardando,
se torna um assunto monstro. Eu tenho uma sensação de que, por exemplo, eu nunca tive um gay referência. De tipo, de chegar e conversar, como que é isso, como que é aquilo. Eu acho que eu também não. Eu nunca tive. Então eu fui uma pessoa, uma gayzinha, que eu tive que dar a cara a tapa. Tipo assim, se eu for por esse lado, o que acontece? Apanhava, não, esse lado é estranho. Então eu fui uma poca que tive que ir desbravando, assim, matando a selva. Eu acho que a gente é parecido, porque eu não lembro de, por exemplo, no meu, sei lá, no meu prédio, ou na minha família, ou em amigos da minha mãe, eu não lembro de ter tido alguém que eu olhar e falar, puta, ele é gay, eu vou ver o que ele tá fazendo aqui pra ver o que eu vou fazer igual. Quando eu fui ficando mais velho não, sei lá, eu acho que eu já tinha 17, 18, eu conheci o Thiago, que é meu melhor amigo, até hoje, a gente tem menos contato físico hoje em dia, porque ele é comissário de bordo, mas é meu melhor amigo, e aí eu percebi que mesmo 1, 2 anos mais velho que ele, eu já dava uma guiada nele. E aí eu lembro que de comportamental, tipo, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Você tem que tomar cuidado quando você sai, você não pode ir assim assado, porque é mais perigoso e não sei o que, nananã. Porque eu, inclusive, morava num lugar mais perigoso que ele. Só que ele já tinha ficado com pencas de menino, porque ele é um gato. E ele, tipo, era aquele adolescente lourinho do cabelinho de tigelinha. Sei. E todo mundo queria, as bichas tudo queria pegar ele. E aí ele me ajudava na pegação. Tipo, amiga, não, você tem que falar isso. Tipo, não. Porra, como que você fala isso pro boy? Sabe? Uma ajuda a outra, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas eu lembro, por exemplo, que eu beijei a primeira menina com 13. E aí, com 14, eu beijei o primeiro cara, só que era um cara muito mais velho. Sério? Tipo, muito mais E velho. onde você beijou ele? Como foi essa história? Porque aí eu não sei em que momento que começou, tá? Mas eu sei que eu já comecei a ter acesso à internet de escada depois da meia-noite. Depois da meia-noite, aquele barulho ruim. E aí eu. Antigamente as bichas estavam assim, as bichas, pra marcar esses encontros que se marca no aplicativo hoje, era no chat da UOL, bebê. E aí você. Aí você entrava no chat, aí você escolhia a cidade, aí você escolhia a idade, a faixa etária, né? Que mesmo eu tendo 14, eu ia lá pro 18 e 25, porque não tinha, né, no caso, assim, não tinha um chat gay para encontros pro menino de 14 anos, né? Nem deveria. Pelo amor de Deus, Não gente. façam isso, Sem hein? romantizar. Não, e assim, eu sei que o meu primeiro beijo com um homem foi com uns 14, com um cara mais velho, mas hoje, se eu tivesse um menino no meu prédio, ou na minha escola, ou em algum lugar que eu me sentisse seguro de sair com ele e ter tido o meu primeiro beijo com ele, eu com certeza trocaria. Porque foi uma primeira experiência muito ruim. Você ter 14 anos, pegar um cara de 30 e poucos. É meio que começar já com o pé na porta. Você começa com o pé na porta. Porque aí um cara de 30 anos, ele não vai querer só beijar, entendeu? Então acabou que a primeira vez que eu beijei um cara foi a primeira vez que eu transei também. E não foi assim as mil maravilhas. Não foi muito legal. Tanto que eu voltei a transar depois com 18 anos com um menino da faculdade. O primeiro cara que eu peguei foi muito engraçado. Eu entrava num jogo que chamava Rabo Hotel. Hã? Rabo Hotel. Meu Deus! H-A-B-B-O. Ah, tá, entendi outro tipo de rabo. Ai, que susto, Brasil! E aí eu entrava nesse Rabo Hotel como mulher. Eu só jogava como mulher, eu era Lady Violet. Amo, olha, que nome poderoso. E aí eu comecei a pegar um cara, eu comecei a ficar muito louco, porque eu fiz um fake de uma mulher, peguei fotos, montei um fotolog. Fui, tipo assim, Bicha, fui você louca. era uma catfish. Catfish total, eu fui louca. Até que ele começou a falar umas coisas meio que tava muito apaixonado. Eu falei, acho que tô indo um pouco longe demais. Sim. Né? Aí eu peguei, deletei tudo e comecei a jogar o Rabo Hotel como gay. E lá eu conheci um cara, o nome dele é André. E aí o que acontece? Aí eu peguei, marquei com ele, saí com ele. E ele também era essa coisa meio de não saber que era gay e tal, não sei o que. Então a gente acabou se encontrando junto. Então, isso é muito legal, porque que nem hoje o povo, de vez em quando, bota aí no Facebook ou nesses grupos aí. E o menino de 14, 15 anos, sei lá, pedindo o outro em namoro no colégio e não sei o que. Nananana. Isso é muito legal, porque eu não tive isso. Eu tinha o quê? Na faculdade eu tinha 17 anos, foi quando eu perdi minha virgindade, ele tinha tipo 21. Aí é uma diferença de idade aceitável, né? E ele tipo assim, ele era de outro mundo, assim, é muito engraçado, porque ele veio do sul, morava sozinho. Nossa, aí então foi já era pra apartamento. adulto. E aí eu comecei a sair com ele e ele era muito incrível, muito incrível. E aí eu comecei a me apaixonar muito por ele, assim. Eu voltava de van da faculdade, e aí eu marquei um dia que eu ia perder a virgindade com ele. E aí eu falei assim, vou super cabulá-lo na faculdade, pra casa dele e volto de van. Maravilha, ninguém vai perceber nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Foi. Fui pra casa dele, foi tudo mais ou menos, que nunca é bom, acho que tipo assim, meio estranho.
E aí eu entrei na van, fiquei lá no canto, assim, meio que absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Chorando no vidro, Meio chorando com a cabeça encostada na van. fone, assim, fazendo clipe na van. Voltando pra Diadema. Aí uma menina começou assim, gente, que cheiro de sexo que tá nessa van. Aí eu peguei e fiquei, tipo, quietíssima. Comecei a ficar vermelha, quieta lá. E gente, ela- tá cheiro de sexo. Né, ela não saiu dessa Não, questão. o povo, tipo assim, já tava chegando no Piraporinha. E ela assim, gente, tá cheiro de camisinha de sexo. Aí ela olhou pra minha cara, aí ela viu que eu tava meio quieta. Ela, tá um cheiro de sexo. E de sexo com cu. E eu só assim, desgraçada. Desgraçada, nem maldita. eu sabia que eu queria falar sobre isso. Você é muito desnecessária, que pessoa desagradável. Mas a minha primeira vez foi essa, foi bem bizarro. E realmente, assim, só fazendo um adendo. Se não toma banho, fica cheiro Fica mesmo. cheiro mesmo, gente, Fica. mas eu não sabia. Porque a camisinha tem um cheiro. Dependendo do lubrificante que você usar, se não for um muito bom, fica cheiro. Sente esse cheiro, você sabe que alguém deu o cu no lugar. Exato. A primeira balada que eu fui na vida foi um cara que eu conheci ele, que ele tinha carro. E ele falou assim, eu vou numa festa hoje que minha amiga vai dar um show. Ah, tá. Eu era louca pra namorar. Eu era muito louca pra namorar. Com 17 anos eu era louca pra namorar. E ele tinha carro e eu queria namorar super. E aí, do auge da minha mente aberta, eu falei assim, é uma lésbica que faz um show de rock. Falei, Ai, ô, tadinha. Era um bom show de drag, né? era um show de drag. Ai, eu sabia! Gente, ele ligou e falou assim, Sara, dá tempo de te pegar? Tá, eu passei e te pego às 11 horas. A gente ficou bebendo. Fazendo um esquentinha. Fazendo esquentinha, bebendo Keep Cooler. Bebendo Keep Cooler, fazendo esquentinha. Quando passou pra ver a Sara era uma drag queen que ia participar de um festival que era a drag queen do carnaval. Ih, caralho. E aí elas tinham que ficar sambando. E eu tava meio absorvendo tudo aquilo ainda. E aí, de repente, eu lembro, nossa, essa imagem, tipo, é super marcada na minha cabeça. Entrou uma drag que ela tinha, tipo, uma roupa que era, tipo, um bolero, que era cheio de penas, assim, em palitos. E ela fazia um movimento, assim, com os braços, que tinha um movimento muito legal nas penas. E eu... Os amigos dele me bateram, deram um beliscão, falaram assim, para! Ela é concorrente da nossa amiga, você tá louca? Mas é que ela é muito maravilhosa, você me desculpa. Aí ela tava no movimento dos braços. Quando ela vira de costas, ela tava, tipo assim, sem calcinha. Só o Edi. Só o Edi. Aí todo mundo gritou... Melhor acomodação que eu já E aí, vi. essa daí ganhou. Do ponto de vista técnico... Artisticamente falando. realmente, as bichas nunca mais saíram comigo. Eu acho que, inclusive, sabotaram. E essa foi a primeira balada gay de São Paulo. Depois eu descobri que era Nostro Mundo. Passada, foi a primeira. A primeira Ali na balada gay de Consolação. São Paulo. E aí tocava música, tipo, meio eletrônica de drag. Tá. Bate cabelo, tribalzão. Essa não se tocava. É, a primeira vez que eu fui numa balada gay, balada mesmo, porque eu já tinha ido nos barzinhos, numas coisas. Tinha um barzinho que chamava, ali na República, que chamava MCQB. Que significava meu cu que brilha. Alguma ONG ou algum grupo de gays mais velhos abriram esse bar pra fazer umas festas pras gays mais novas. Então, os meninos mais novos ficavam por ali e aí eles arrumaram um bar pra fazer uma matinezinha. Aí beleza, aí eu já tinha ouvido Bate-Cabelo, só que era meio, como era adolescente, tipo, a música era meio Britney, Madonna, essas músicas de adolescente. Aí a primeira vez que eu fui numa balada, eu já era gay, já conhecia o Thiago, que é meu melhor amigo, e a gente foi no aniversário de um menino que trabalhava com ele, que era um roqueiro, que era ali no Café Piu Piu, na 3 de Maio. Só que a gente chegou na fila... E eu falei, puta, que merda, né? Mó, tipo, muito hétero, uns hétero meio velho, deprê, tipo, não tem nada a ver com a gente. Aí a gente foi. Aí ele falou, será que a gente vai pra túnel? Aí eu falei, será? Pois eu não tinha RG falso, já tinha 18, eu não precisava mentir. Não precisava ser uma coisa. Não, tipo, mas é emoção. É emoção, tipo, ai, será? Porque eu falei pro meu pai que eu ia vir no Café Piu Piu. Será que eu acabo na túnel? Então, aí eu fui a primeira vez na túnel, fiquei com o menino a primeira vez, assim, tipo... Ficar com o menino num lugar de adulto, que a gente não era mais criança, não era mais adolescente, não tava ainda mais no meu cu que brilha. Esses dias eu tava num lugar e falei assim, a gente vai tocar música retrô. Tipo assim, música retrô pra eles é tipo o que a gente ouvia. É 2010, 2005, 2006 já é retrô pra eles, Flor. Exato. O Y já me viu tocar em alguns lugares e eu sempre toquei essas músicas meio tipo, 2000 e pouquinho, assim, e ok.
E agora isso é chamado de set retrô. Ai, muito bom, sou sete retrô. O quê? Eu trabalho com o Léo, e o Léo faz porta numa... Porque o Léo também, além de ser produtor de moda e meu assistente stylist, ele é uma drag queen, amor. E ele trabalha num lugar, fazendo porta de uma festa, e de um desses open bares, que, assim, 80% do tempo toca funk. Funk. Agora a gente tá nesse momento. A balada gay, assim, é funk. A dos novinhos, né? Aí se você vai pra outros lugares, tem outros segmentos. Mas uma coisa, por exemplo, que nunca abandonou a balada aí. Olha que eu já tenho um pouco, assim, um tempinho. Eu já tenho um tempinho em balada, hein, diria. Foi o pop. O pop sempre permeou, assim. Sim. Sempre foi o lugar comum. Mesmo de quem gostava de tribal. Eu lembro que na minha época, assim, quando eu comecei a frequentar as baladas gays que tocavam pop, a música pop que tocava, que era tipo o hino, assim, era aquela Get Right da Jennifer Lopez. Sim, é verdade. Eu acho que eu tive muitas fases, né, amiga? Eu tive a fase do Me Against the Music, que tipo, quando lançou, maravilhosa. eu já ia pra umas baladinhas meio matinê assim, e as bichas faziam, tipo, performance, uma bicha com a outra, sabe? Inclusive eu e a Thiago, a gente fazia, tipo, passava a mão uma no cabelo da outra, e ficava se querendo. Não sei o quê. Por isso que a gente não pegava ninguém, né, meu amor? Tá aí. Tem duas bichas, tem a bicha que vai pra pegar e tem a bicha que vai ficar suada. Eu era da bicha, eu sempre fui, na verdade, a bicha sempre fui a que bicha foi pra ficava ficar suada. também, gente. Tive ali meus momentos de fazer competição com o próprio Thiago de quem beijava mais. Tive. Sim. Mas era pontual, assim. Talvez no momento ali que o hormônio tava mais bombando, né? Aí tive, sei lá, Please Don't Stop the Music também, eu lembro que foi muito hino. Mas sempre é isso, sempre uma diva, sempre uma maravilhosa. Eu amei o programa de hoje, preciso dizer. E é muito incrível a gente relembrar esses momentos que todos nós passamos. E olhando para o nosso movimento, a gente vê que ele tá cada vez mais ganhando força. Tá longe da utopia? Com certeza tá muito longe. Mas a gente conseguiu percorrer um bom caminho durante pouco tempo. Hoje nós somos a maior parada gay do mundo, mas ao mesmo tempo somos o país que mais mata LGBTQ do mundo também. Então esse 880 também é o que deixa o nosso discurso mais inflamado. E com certeza muito mais poderoso. A gente não quer só beijo na TV. A gente quer um emprego decente, a gente quer direito à segurança, saúde, a gente quer ocupar espaços em que a gente não pode ocupar hoje em dia. Aquela massa marginalizada de 10, 15 anos atrás, hoje o movimento é 420 bilhões por ano. Então nosso movimento ganhou muita força graças à união de nós mesmos, das pessoas que são mais privilegiadas dentro do movimento, conseguirem chamar outras pessoas que são mais invisibilizadas, e até mesmo de aliados, de pessoas héteros que alcançam alguns lugares que a gente não consegue alcançar, e que lá dentro elas desconstroem. É tudo com base na união. E aí é foda porque, por exemplo, na minha época, o menino que era também super zoado porque era viado, eu não queria ficar perto. Pra não acharem que eu também era gay. Porque eu já tinha a minha carga ali de problema. Se eu chegasse perto de outro menino gay, e olha que loucura que a sociedade, né, faz com a gente, porque isso é muito louco. Porque eles querem fazer de separar, porque se a gente ficar junto, tipo assim, É uma potência, é uma potência. Porque aí depois, quando você começa a sair com as amigas bicha, amor, se tem 30 bicha, o hétero não vai fazer uma piada com você. Tá Ainda nem mais louco, hoje em dia. Tá nem louco. Entendeu? Porque aí as bichas, assim, se não forem esculhambar, elas vão xingar, elas vão não sei o quê. E eu acho que é isso. Você cria uma potência quando você se une. A gente caminhou para um momento onde, ao mesmo tempo que a gente tem aí um governo super tentando andar para trás e aumentando a voz de quem também quer andar para trás, a gente também tá num momento de acolhimento muito grande com todo mundo. Tenho percebido que, tipo, corpos são mais acolhidos nos lugares, gorda, magra, alta, baixa, branca, negra, elas são mais acolhidas, não idealmente, obviamente, né? Porque a gente ainda não tá nessa evolução. Mas elas estão mais acolhidas e eu acho que as pessoas estão mais orgulhosas de serem exatamente daquele jeito que elas são. Você não precisa mais ser que nem seu amigo. Ou que nem a outra bicha, ou que nem, né, os padrãozinhos. Você pode ser a POC. Você pode ser esquisita. Pode ser afeminadíssima. Você pode ser afeminadíssima ao extremo, assim. Eu faço natação entre os 7 e 10, assim.
Então eu chego, nada, acabou, vou embora e tal. Eu ia fazer com uma amiga minha. Aí essa minha amiga tava conversando com as mulheres no vestiário e falou assim, ai, por que você não namora o Y? Aí a minha amiga, gente, mas ele é gay. Aí a mulher, mentira, ele não parece. Gente, eu com essa voz aqui, de toquinha, com a sunguinha super apertadinha. A sunguinha, aquela sunguinha mini. Tô dando pouca pinta. A parada do orgulho, por exemplo, as pessoas ainda criticam muito, falam, porque é uma festa, não devia ser uma festa, devia ser... Eu acho que a parada do orgulho tem um caráter político nesse sentido de ocupação de espaço. E é um dia pra gente se orgulhar de tudo o que a gente passou o ano inteiro. Então, tipo, foi agora em julho a parada, né? 3 milhões de 3 pessoas milhões de na porra da pessoas. Paulista. Aí acabou. Ninguém mais vai falar de gay, a não ser que o presidente fique infernizando a nossa vida, que ele vai infernizar, né? Mas, teoricamente, a gente vai passar mais 360 e tantos dias sendo gay todo dia, militando todo dia, fazendo politicagem todo dia, né? Fazendo nossa posição política todo dia. E aí depois é que a gente vai chegar lá de novo nos 300, vai falar... Passou mais um ano, mulher, sobrevivi, cada vez mais gay. E é pra se orgulhar, é pra ser feliz mesmo. A gente tem que ficar muito feliz que a gente é bichona. É muito chato, né? Ficar falando, empoderamento. É uma chatice. Mas é importante. E a gente se empodera toda vez que alguém vem falar que você tá confuso, você devia ser de outro jeito. E você fala, não. Não, eu deveria ser... Eu amo o jeito que eu sou, eu vou ser assim, eu sou uma bichoca mesmo. Cada vez mais. Não, e eu percebo que cada dia mais eu tô mais bicha. Às vezes eu me pego pensando assim, falo, gente, eu não tenho mais um comportamento que não dê pra perceber assim. Por uma foto. Foto de satélite, já estão vendo que eu sou viado, amor. No Google Maps. Já... porque... E é isso, eu vou ser assim. Eu sei que hoje em dia eu já entro na natação, assim, a água tá gelada, eu entro... Chega, ao invés de chegar de sunga, chega de maiô. Você chega de maior e perguntando, é ozonizada?